E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo. Fazia muito tempo que eu não gravava um vídeo para vocês, é porque eu estou aí um pouquinho ocupado demais, não é? Coisas da escola, estudos bíblicos, não é? Estudos da escola. E também agora eu estou namorando, então eu também tenho que me dedicar à minha namorada, então tem ficado meio apertado para gravar vídeo aqui pro canal, tem ficado meio difícil, né, de encontrar algum tempinho aí. E também eu tive um tempo aí sem ideias de gravar, né? Então agora, né, eu estava ali relendo, né, o Evangelho. Acho que vai ser já a terceira vez que eu tô lendo o Evangelho. E aí me veio uma passagem, não é, que ela é muito... Ela é constante, né, no Evangelho, que é aquela passagem que Jesus está dentro do barco, não é? Com os discípulos, e aí vem uma tempestade. E todo mundo fica atemorizado, com muito medo, não é? E acordam Jesus. Jesus, nós vamos morrer, nós estamos morrendo. O Senhor não se importa, nós estamos morrendo, né? Aí Jesus estava lá dormindo tranquilamente, ele levanta ali, manda o vento cessar, não é? E aí o vento cessa e aí o mar fica calmo, não é? Fica calmo novamente e as pessoas ficam lá pasmadas, né? Os discípulos ficam todos pasmados, não é? Caramba, quem é esse homem que até o vento obedece ele, não é? E Jesus repreende eles depois, né? Ah, homens de pouca fé, vocês não confiam em Deus, não? Então assim, isso é uma repreensão que ele sempre vai fazer muito, não é? Homens de pouca fé, não é? Isso é muito interessante, não é, pessoal? Pra gente ver, porque se os discípulos, né, que andavam com Jesus não tinham tanta fé, quem dirá nós, não é? Que não temos ideia de quem foi Jesus, né? De como ele foi, de como ele vivia, não é? Se as pessoas que conviviam com ele, conviveram com ele ali por 3 anos ali mais ou menos. Jesus já falava que tinha pouca fé, quem dirá nós, não é? Então, assim, é um processo que tem que ser trabalhado interiormente, não é? Essa questão da fé em Deus, não é? E entra muito nessa questão ali do medo, não é? Porque tava tendo uma tempestade ali. Na tempestade, o barco tava sendo ali jogado para lá e para cá, tava jogando ondas dentro do barco, jogando água dentro do barco. E Jesus estava dormindo, não é? Simplesmente ali, o mundo estava destruindo, estava se destruindo ali em volta e Jesus estava tranquilo. Ele estava dormindo ali tranquilamente, enquanto o mundo estava se destruindo ali em volta deles, não é? Por assim dizer. Então se a gente olha essa cena, a gente pensa, caramba, isso aí é de uma superioridade tão grande, não é? Jesus era um homem tão elevado, tão sublime, realmente, porque simplesmente se manter tranquilo numa situação como essa é absurdo, não é? É uma coisa realmente assim de outro mundo, não é? A gente olha assim e pensa, caramba, realmente é, é um homem de outro mundo, não é? E uma coisa que eu percebo, não é? Que eu percebi lendo bastante a Bíblia, não é? Principalmente o Antigo Testamento, não é? Tem uma frase que se repete muito no Antigo Testamento, né? Que é não temas, não é? Não temas. Ou seja, não tenha medo, né? Não tenha medo. A gente tem medo de muitas coisas às vezes, né? Eu percebo que as pessoas hoje em dia elas têm medo de muita coisa. Elas têm medo do futuro, elas têm medo do presente, elas têm medo do passado, elas têm medo de agir, elas têm medo de ousar, não é? De fazer coisas diferentes, têm medo de, enfim, de fracassar. Então são muitos medos, não é? E por que que a maioria desses medos que a gente tem são irracionais, não é? Por que que nós não devemos temer, não é? Porque a gente tem um Pai que está nos céus, não é? Por que que Jesus repreende? Ah, vocês são homens de pouca fé, vocês não confiam em Deus? Porque realmente, pessoal, a gente deixa com que essas preocupações superficiais, essas preocupações aqui do mundo, não é? Sejam ali mais importantes, não é? A gente dá mais importância a essas preocupações, esses medos irracionais do que a Deus, não é? Então as pessoas têm esses medos aí, não é? Isso é normal, não é? Isso é muito normal, muito comum. Eu também tenho, não é?
Apesar de agora eu estar superando tudo isso, não é? Tentando melhorar nesse aspecto aí, eu estou indo bem até. Mas assim, pessoal, a gente não pode se deixar levar pelos medos, não é? Porque os medos, na verdade, a gente sofre muito mais na nossa cabeça do que na própria vida real. A maioria dos nossos medos, eles são infundados. Por exemplo, se você tem medo do futuro, isso é, isso é irracional, porque por que você teria medo de algo que nem existe? Tipo, você nem sabe, você nem tem o futuro nas suas mãos. Quem tem controle do futuro é Deus, não é? Então, o futuro está na mão de Deus, não é? A gente tem que deixar cada dia com os seus males, não é? O futuro, né? Que ele guarde os seus males, não é? Como diz Jesus, né? Então, assim, as pessoas têm medo do futuro, né? As pessoas têm medo de agir, de fazer escolha, não é? Ah, será que eu escolho isso? Será que eu escolho aquilo, não é? Ah, mas a pessoa tem medo de fracassar. Ah, mas e se eu fizer isso, eu fracassar, não é? Então, assim, a gente tem esses medos, não é? E o medo, ele paralisa. O medo, ele estagna, não é? Te deixa travado, né? E um cristão, ele não pode ter medo, né? Porque ele não pode estagnar. Ele tem sempre que estar evoluindo. Ele sempre tem que estar se tornando ali uma pessoa melhor, uma pessoa mais elevada, uma pessoa mais próxima de Deus, não é? A gente precisa ser ali amigos de Deus, não é? Amigos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, não é? É isso que a gente precisa, não é? E com medo a gente não consegue isso. A gente tem que ter fé. A gente tem que primeiro confiar em Deus acima de tudo, né? Como diz lá, como Jesus diz, não é? Quando ele estava lá angustiado, né? Que ele ia ser capturado pelos soldados, não é? O que ele disse, não é? Pai, passe esse cálice de mim, não é? Todavia, que seja feita a sua vontade, não é? E não a minha. Então assim, que seja feita a vontade dele e não a nossa, não é? Então se será feita a vontade dele e não a minha, então por que eu vou me preocupar? Por que eu vou me preocupar? Se o que vai ser feito é a vontade dele, não é? Como está escrito em Provérbios, não é? O homem ele pode planejar os seus caminhos, mas quem realmente ali estabelece os caminhos do homem é Deus, não é? Então a gente tem que confiar nele, a gente tem que fazer com que a vontade dele seja cumprida e não a nossa. Nossa vontade não importa, não é? O que é o homem, não é? Para que Deus se lembre dele, não é? Como está escrito em Salmos, não é? Eu gosto demais dessa parte. O que é o homem, não é? Para que Deus olhe para ele, não é? Então assim, o homem é um pouco menor que os anjos, não é? Como está escrito também nesse salmo, não é? Eu não lembro, eu não me engano se é o 5 ou se é o 6. Mas assim, o que é a gente, não é, pessoal? Então, por um lado, isso mostra que a gente é muito limitado, isso e aquilo, mas por outro a gente tem que entender que é isso, nós estamos na mão de Deus, não é? Que a gente tem que simplesmente se entregar a Ele, não é? Entregar a nossa vida a Ele e simplesmente deixar as coisas irem, não é? Deixar as coisas fluírem, não é? Tudo que acontece é segundo a vontade dele, então você tem que aceitar isso resignado, não é? Tem que aceitar isso com fé, com confiança, não é? Tem que olhar para o futuro não com medo, não é? Mas com esperança, não é? Com, com confiança, não é? É isso aí. Então é isso, Pai. Seja feita a sua vontade, Pai. O que você fizer, eu aceito. Entendeu? Tudo que for da sua vontade, eu aceito. Eu aceito porque era para ser assim. Porque os seus caminhos são perfeitos. Pronto. Isso é confiar em Deus. Mas as pessoas não confiam, né? As pessoas se deixam dominar pelo medo, não é? O medo ele domina, né? O medo ele paralisa. E eu vou falar um relato pessoal aqui meu, não é? Porque eu era uma pessoa muito medrosa, não é? Sempre me preocupei muito, porque eu era um indivíduo que pensava demais, não é? Então, para eu fazer uma decisão, assim, era muito difícil, não é? Eu tomar uma decisão. Eu ficava pensando bastante nessa decisão, não é? Principalmente para tomar decisão, não é? A gente tem muito medo para tomar decisões, não é? Tinha muito medo do futuro também. Tinha muito medo de agir, não é? Por exemplo, na questão ali profissional, não é? Eu tinha muito medo de escolher alguma coisa que depois eu me arrependesse e tudo. Agora eu já estou mais tranquilo, eu já escolhi, não é? Eu decidi. Então, nesse ponto eu já estou mais tranquilo. Eu tinha também medo, não é? Eu vou falar agora da minha namorada, não é? Eu também tinha muito medo de me declarar para ela, não é? Eu tinha medo assim de me declarar e ela simplesmente me rejeitar, não é? A gente sempre tem esse medo, não é? Mas assim, e pouco importa, não é? Se,
se eu disser para ela, porque se ela me aceitar ou se ela me rejeitar, pelo menos eu tentei, eu agi, eu não fui um covarde, não é? Porque eu acho que o arrependimento ele é bem pior do que o fracasso, não é? Acabou que ela descobriu, ela percebeu e ela veio me perguntar, então eu tive que abrir o jogo, não é? Tive que ser sincero, não é? Abrir meu coração e deu tudo certo. Então eu tava tendo medo à toa. Eu não, meu medo era irracional, porque acabou que deu tudo certo e hoje a gente tá aí, estamos aí felizes, não é? Eu amo ela e ela me ama. Então assim, entende? Você percebe como que o medo ele estagna a gente, não é? Como que o medo ele não é ruim, o medo ele nos prepara, não é? Ele nos prepara para certas coisas, né? Mas em demasia o medo te torna um covarde, não é? E tá escrito na Bíblia também, né, que os tímidos, não é? Os tímidos não herdarão o reino dos céus, não é? Mas tímido não é no sentido de assim de né, da timidez social, né? Mas é tímido no sentido de ser covarde, não é? De, de ficar te esmorecer, não é? De querer fugir, não é? De querer fugir das escolhas, não é? De querer fugir ali do presente, não é? Dos sofrimentos, não é? Isso é ser covarde, não é? Covarde é fugir, não é? É não enfrentar com coragem ali o que a vida lhe põe, não é? Seja escolhas, sejam situações, não é? Então que nós não sejamos covardes, não é? Que nós não temamos, não é? Nós podemos confiar em Deus, não é? E assim como Jesus, não é? Pode vir a tribulação que for, não é? Pode vir ali o mar pode estar agitado como for, que nós vamos continuar ali repousando tranquilos ali nos braços do Criador, não é? Que Deus possa aumentar ali a nossa coragem, não é? A nossa fé nele, não é? Quando o indivíduo entende isso, quando o indivíduo confia totalmente no Senhor, não é? Deposita todos os seus caminhos nele, não é? Ele se torna imbatível, não é? Ele adquire ali uma força, né? Uma força mental, uma força absurda, não é? Nada abala essa pessoa, não é? E ela consegue suportar ali com paciência, não é? Tudo que lhe sobrevier, não é? E essa pessoa também não tem medo de viver, não é? A pessoa não teme, não é? Também não tem medo, ela não tem medo de se lançar a coisas grandes, né? Ao desconhecido, não é? Porque é isso, pessoal. A vida ela tá aí para ser ousada, não é? Se você não ousa, né, na vida, se você não tem coragem, se você se acabrunha, se você tá sempre buscando ali estar confortável, se você tá sempre buscando ali fugir das coisas difíceis, não é? A sua vida não vale a pena, a sua vida não, sua vida ela é muito, ela é sem graça, não é? Porque a vida a gente precisa ousar, né? A gente precisa ousar de vez em quando, a gente precisa se jogar de corpo e alma, não é? Principalmente, não é? Na nossa doutrina cristã, não é? A gente tem que se lançar de corpo e alma, a gente não pode se acabrunhar, a gente não pode ser covarde, não é? Você tem que se lançar de corpo e alma nisso, entendeu? Buscar cultuar as virtudes, não é? Seguir os preceitos, os ensinamentos, não é? E, por consequência, não é também pregar o evangelho para todo mundo, não é? Ajudar as pessoas segundo a sabedoria bíblica, segundo os ensinamentos bíblicos, não é? Pregar o evangelho para as pessoas, não é? Apresentar a Cristo, apresentar o Criador, não é? Apresentar ali a sabedoria divina para as pessoas. A gente tem que fazer isso de vez em quando, não, de vez em quando não, sempre, não é? Porque foi o último conselho que o mestre nos deixou, não é? E de pregar o evangelho a toda criatura, não é? E também buscar fazer isso, não é? Buscar fazer todas essas coisas para que também o Espírito de Deus se abunde em nós, não é? Para que a gente também possa ali, não é? Nossa fé possa aumentar cada vez mais e a gente possa ali chegar ao ponto de nos tornarmos tão elevados espiritualmente que a gente possa ali falar em línguas, ter visões, não é? E quem sabe até curar enfermos, não é? Se você chegar a um nível de fé, né? Jesus mesmo falou, não é? Quem tem fé ali do tamanho de um grão de mostarda consegue mover uma montanha, não é? Claro que aquilo ali é metafórico, né? Você não vai mover uma montanha, não é? Mas
Ele está querendo dizer que é o seguinte, que se você tiver realmente fé, se você conseguir realmente adquirir uma fé muito grande, não é? Você pode fazer coisas grandiosas, não é? Todos nós temos esse poder, porque o Espírito de Deus habita em todos nós, não é? Então é por isso que é importante ter fé. A fé ela é crucial. A fé ela nos torna elevados, não é? A fé ela nos faz transcender a nossa natureza limitada, nossa natureza pecaminosa, não é? Nossa natureza impura. Então a fé, só a fé pode nos libertar de tudo isso, não é? E só podemos ter fé em Deus quando a gente caminha nos seus preceitos, quando a gente acredita na sua palavra, a gente segue a sua palavra, a gente cultua as suas virtudes, quando a gente espalha aí o evangelho para todos, não é? Sem fazer aí distinção de pessoas, não é? Então, eu acho que é essa mensagem que eu queria passar hoje. Eu acho que deve ter ficado um pouco confuso, porque eu misturei muitos assuntos, né? Eu tenho essa dificuldade aí, mas, enfim, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Um forte abraço a vocês, que Deus os abençoe fortemente e que a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Adeus.